Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, sobre as normas que podem ser implantadas para a melhoria da gestão da sua empresa, gestão da qualidade, gestão da produção. Uma das perguntas que são feitas com muita frequência para nós que trabalhamos nessa área é: como escolher uma empresa para vir fazer a implantação das normas, seja a ISO 9001, 22000, a PPCC? Como eu faço para escolher uma empresa? Gente, tem várias empresas nesta área, empresas de altíssima qualidade, como também empresas que não têm tanta qualidade assim. Eu vou contar dois casos aqui para ilustrar o que eu quero dizer. Uma sobre implantação do APPCC. Teve uma empresa, que precisou fazer a implantação do APPCC porque já estava com produtos, inclusive com grande possibilidade de exportação. E olha só o que aconteceu. Essa empresa contratou a certificadora, porque existe uma diferença, pessoal. Uma coisa é implantação, outra coisa é a empresa certificadora. Quem implanta não certifica. Certificadora tem que ser empresas, normalmente são empresas de nível nacional e a grande parte até nível internacional. Então o que acontece? Aí essa empresa se reuniu com a certificadora e fez aquela pergunta clássica: quanto tempo leva para fazer a implantação e certificar? Só que a empresa que fez a pergunta já tinha contratado, exportação. E ela expôs, os diretores, os representantes dessa empresa, expôs para a certificadora que tinha esse problema na mão para resolver. Bom, a pessoa da certificadora, nesse caso, era um vendedor, não era uma pessoa especialista na implantação, especialista na certificação. Talvez até conhecesse, mas o foco da pessoa era vender. Não, isso é muito simples. Olha, você tem que fazer alguns papéis e apresentar esses papéis para o auditor e você está certificado. Então, vocês já têm ideia do que aconteceu, A empresa acreditou que era assim mesmo e deu continuidade ao processo de exportação. Produziu, estocou e deu continuidade. E, feliz ou infelizmente, me chamaram para fazer a implantação. Quando falaram para mim, eu falei: olha, não é bem assim. Tem todo um processo de estudo, e eu já falei num vídeo para vocês aqui sobre a diferença de perigo, e risco. Então você tem que fazer todo o processo de levantamento de risco, você tem que fazer o fluxograma de forma bem detalhada da empresa, treinamentos, montar uma equipe de estudo desse processo, e não é simples assim. Não, porque nós temos que fazer essa implantação aí para o mês que vem. Falei: não dá, não adianta insistir. Então vamos fazer o seguinte: vamos marcar uma reunião no escritório da empresa lá em São Paulo e daí nós fomos para lá. Acreditem se quiser. Aí, toma-se um cafezinho, toma-se um suquinho, aí vamos para a reunião. Aí entra o pessoal da empresa exportadora, entra
a gente, que era da empresa que ia fazer a produção, na verdade, e entra o pessoal da certificação, o pessoal que ia certificar. E aí começou aquele debate. E quando falar, não, mas dá para fazer rápido, é só um papel, eu falei, não é. Então ficou até ruim para mim. Ficou ruim para mim, porque daí aquele debate ele se complicou um pouco ali, porque na verdade aquela reunião era muito mais uma reunião de negócio do que uma reunião técnica. Então o que aconteceu, pessoal? Aí a gente saiu da reunião e a gente começou a fazer o processo de implantação. Olha, eu tinha feito poucos trabalhos, mas muito poucos mesmo. Treinamento da equipe, o levantamento de alguns riscos, e daí eles mandam uma auditora para a empresa para verificar. Desastre, desastre, desastre. Tá? Por quê? A gente que conhece, você já fica até nervoso. Fala, gente, mas vai auditar o quê? A gente está no processo de implantação. Não, mas você não fez os papéis? Não é papel, é implantação. Os empregados têm que estar praticando. Você tem que demonstrar todo um processo de trabalho que assegure que você está cumprindo a norma. Fazer papel é muito simples. Senta, escreve, atravessa a noite escrevendo e está pronto. Mas não é isso. Implantar uma norma é implantar. É fazer com que os empregados, a alta direção, a chefia, supervisores, que todo mundo esteja cumprindo a norma. Não é papel. Tá? Então, esse é um caso assim que eu quero deixar claro para vocês. Tá? A implantação de uma norma é algo muito sério. É preciso conhecer. E mesmo conhecendo, é preciso estudar. Porque cada empresa tem características diferentes. O fluxograma de uma empresa, mesmo que seja do mesmo ramo, produz o mesmo produto, o fluxograma pode ser completamente diferente. A probabilidade de acontecer perigos num fluxograma de uma empresa pode ser totalmente diferente de uma outra. E isso, pessoal, vale também para a ISO 9001. Tá? Caso número 2. Uma determinada empresa contratou uma equipe de pessoas para implantar a ISO 9001 nessa empresa. Aí, essa equipe de implantação foi para lá, várias pessoas, e a equipe ficou, pessoal, 8 meses fazendo a implantação. 8 meses. É um tempo razoável. Quando foi fazer auditoria, tinha mais de 40 não conformidades. E já queriam ter marcado a auditoria de certificação. Mais de 40 não conformidades. Daí eu conhecia uma das pessoas que fazia parte daquela equipe de implantação, e essa pessoa me procurou. Domingos, estamos numa barca furada. Eu falei, e você não quer que eu vá lá me afundar com você não, né? Não, estamos numa barca furada. Nós pegamos uma empresa grande, fizemos a implantação da ISO 9001 e tem mais de 40 não conformidades. E nós precisamos consertar isso. Gente, quando isso aconteceu, se eu não me engano, foi setembro, outubro que a pessoa me procurou.
E a auditoria de certificação era para janeiro, exatamente, era para janeiro, tá? Mas fizeram uma pré-auditoria que deu essa mais de 40 não conformidade e tudo errado. Sabe o que aconteceu, pessoal? Contrataram uma empresa, dessas empresas que não se atualiza, e a empresa implantou a norma 9001 com todas as características da 9001/2008. Só que já era o ano de 2017, que já estava em vigor a ISO 9001/2015, que é completamente diferente. Então, as não conformidades onde estava? Não havia mentalidade de risco. Eles não implantaram mentalidade de risco. E a ISO 9001/2015, ela está repleta de pontos onde pede a mentalidade de risco, avaliação de risco, análise de risco. Não foi colocado. Lá pede também, tá? Já não pede mais manuais, mas não importa, você pode manter o manual. Mas a empresa também, a empresa que fez a implantação, também não tinha os indicadores de desempenho, né? Eles não estavam amarrados. Não estavam amarrados. Então, foram muitas não conformidades. Muitas não conformidades. Então, o que é o segredo? Você vai colocar uma norma na sua empresa, primeiro, tá? Contrate alguém que conheça a norma. E tem muita gente que conhece. Tá? Muito cuidado também com promessas vãs. Não, eu vou implantar em 1 mês, 2 meses. Gente, não existe norma só com papéis. Aliás, o que as normas menos pedem é papel. O que tem é que você tem que fazer as comprovações. Claro, tem as instruções de trabalho, tem os procedimentos, né? Mas cada norma é bem específica disso. Agora, o que interessa é estar funcionando. É isso que tem que estar. Eu fui gerente industrial de uma empresa onde nós não falávamos em certificação. Nós não falávamos em certificação, mas nós falávamos em metas. Metas. Porque eu aprendi, né, com um dos grandes consultores que tem no Brasil, que sem meta não há gerenciamento. E esse grande consultor, a equipe dele, era consultora dessa empresa onde eu fui gerente industrial. Então, eles me ensinaram isso. Sem meta não há gerenciamento. E quando você trabalha em cima de indicadores de desempenho amarrados com a diretoria, tá? Amarrado com o presidente da empresa, você acaba quase que implantando normas de gestão. Eu vou dar um exemplo. Nessa empresa, já estou falando da terceira empresa, a empresa onde a gente não falava de certificação, mas que a gente trabalhava muito em cima de metas. Então, o presidente da empresa, ele colocava lá, olha, para esse próximo ano, nós temos que faturar tanto e desse total de faturamento, nós temos que ter 10% de lucro líquido. Ele até fazia uma brincadeira, né? Ele dizia assim, olha, desse total de faturamento, eu quero tanto no meu bolso que eu possa fazer com ele o que eu quiser, porque eu já paguei imposto, eu já paguei tudo. Lucro líquido, livre. E nós trabalhávamos em cima disso. Então, para isso, tinha que ter procedimento,
Nós fizemos implantação de manutenção produtiva total, que as normas pedem, um trabalho muito forte em cima da manutenção. Então isso é que é importante, gente, trabalhar com metas. Agora, não adianta pegar empresas que não conhecem processos, que não conhecem normas e querer que ela implante. Ela vai fazer um monte de papel inútil. No caso dessa empresa especificamente, que a gente trabalhava com metas, então a gente fez cursos, né, de gestão pelas diretrizes, gestão da rotina. E para vocês terem uma ideia, só para ver como que isso funciona, metas. E a metas amarrada no presidente até o chão da fábrica. Tudo amarrado. Então não adianta, por exemplo, você fazer meta de faturamento, porque você pode faturar e não lucrar. Então tem que ter meta de faturamento, meta de organização e o deployment, né? A distribuição dessa meta até o chão de fábrica. Que essa empresa que eu aprendi com ela, eles chamam de Hoshin Kanri, né? Então fazer esse deployment até embaixo e tudo amarrado. Então fez a meta de faturamento, mas faz também a meta de lucratividade. Porque não adianta eu faturar 1 bilhão e lucrar 100 mil. É melhor eu faturar 1 milhão, que dê para eu, claro, pagar todos os meus custos fixos e variáveis, e eu lucrar 200 mil. É mais do que os 100 mil que eu lucrei em 1 bilhão. Tá? Então é essa que é a grande sacada. Nessa empresa tinha um fato interessante, que eles até falavam assim, olha, Domingos, você pegou como... Eu iniciei lá, né, como gerente de produção, daí eu criei a área de meio ambiente, fui crescendo e virei gerente industrial. E uma coisa bastante interessante, que logo que eu entrei como gerente de produção, o pessoal apostava quanto tempo eu ia ficar ali. Por quê? Porque a maioria dos gerentes de produção caíam muito rápido. Só que eu acabei assumindo também a manutenção. Então, quebrava uma máquina, eu perguntava, gente, pessoal da manutenção, gente, quanto tempo leva para arrumar? Ah, olha, vai levar tanto tempo. Eu falei, não, na Fórmula 1 eles arrumam em segundos, é pit stop. Vamos para lá, vamos arrumar, eu quero estar junto e vamos arrumar. Resumo da história. Tá? Essa empresa, ela vendia em torno aí de 550 a 600 toneladas do produto dela por dia, né? Que é o que ela produzia. E só que na verdade a produção não entregava. Das 550 toneladas vendidas não se chegava a 500, 450, ficou no meio, nesse meio. Com todo esse trabalho, tá, de manutenção produtiva total, metas, gerenciamento da rotina, preocupação com a meta do presidente, porque senão a gente poderia até perder o emprego. O que a gente chegou? A 1.200 toneladas dia, pessoal. Triplicou. Aí eu inverti o processo. Porque o processo era assim, ó, eu tinha pavor das reuniões de vendas, porque vinha os representantes do Brasil inteiro e eu era massacrado ali, né? Porque não entregava. Aí, com essa reversão, essa implantação de metas, essa coisa de ser muito firme em atingir as metas, organização, ver o produto, matéria-prima, nós chegamos a 1.200 toneladas, só que aí não tinha armazém, a empresa acabou tendo que fazer um investimento, que eu acredito que na época foi de 11 a 12 milhões de reais, e montou um armazém.
Aí o processo reverteu. Por quê? Porque o que eu fazia? Eu já chegava com os gerentes de vendas, né? E dizia, olha, agora é o contrário. Se encher, eu vou produzir esse total. Se encher o armazém e parar, no fim do mês você que não vai bater sua meta. Então, aí teve uma distribuição mais homogênea das entregas. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó, implantar norma, importantíssimo, mas implante com quem conhece. Implante com quem tem a experiência. Implante com quem veste a camisa. Implante com quem se entrega para fazer as coisas funcionar. Tá? E não existe fazer papel, existe implantar a norma. E se mesmo que você não vai certificar, se você trabalhar com metas distribuídas desde a presidência até o chão de fábrica, você vai estar preparado para certificar. Talvez muito mais do que você começar ao contrário. Porque no caso dessa empresa que houve a implantação errada, o que aconteceu? O pessoal começou a implantar, inclusive, sem muito conhecimento da diretoria. Tanto que, quando eu fui fazer a implantação, né, fui consertar a implantação, que eu consertei em menos de 3 meses. Foi um trabalho muito grande, eu consertei em menos de 3 meses e nós já certificamos assim, praticamente sem não conformidade. Mas aí quando eu fui debater com o diretor o planejamento estratégico, ele olhou e falou para mim, mas o que é isso aqui? Gente, mas não é que ele não sabia o planejamento estratégico, porque por sinal é um empresário assim fantástico, um empresário que eu admiro muito pela capacidade que ele tem, pelo conhecimento, né? O que acontece é que nada daquilo ali era o planejamento estratégico dele. A empresa que foi montar, ela montou com o gerente da fábrica. E planejamento estratégico, pessoal, é de cima. É top-down, não down-top. É top-down. E quando você faz isso certinho, aí a norma fica muito fácil de ser implantada. Pessoal, a gente pode se aprofundar muito nesse assunto, mas se eu ficar falando aqui o vídeo vai ficar muito longo. Me faz o seguinte, dá um like no meu canal e se inscreva.